pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da popularização dos processos seletivos virtuais. E aí, você já passou por uma situação dessa? Bem, a gente sabe que com a pandemia, a seleção para candidatos a uma determinada vaga de emprego, na sua maioria das vezes, se tornou virtual. E aí a gente se pergunta, será que a seleção virtual realmente pode trazer algum tipo de prejuízo para esse candidato? Então a gente precisa observar sobre os dois lados. Então o lado do candidato e o lado do empregador. Bem, quando a gente analisa pelo olhar do empregado, do futuro empregado, na verdade, do candidato à vaga, a gente pode perceber que em muitas situações pode haver um prejuízo no sentido de que existam problemas com a internet, oscilação de rede, muitas vezes no meio ali da dinâmica que é proposta ou no início da sua apresentação, você pode ter lá uma tela travada, uma tela congelada, enfim, não conseguir às vezes ouvir o que o seu entrevistador está perguntando. Então esses são os problemas talvez mais recorrentes em relação à tecnologia. Agora, e no meio ambiente, né, doméstico, onde está sendo realizada essa entrevista na sua maioria das vezes? Claro, nós podemos ter a intercorrência de vários fatores e questões que também podem de alguma forma atrapalhar essa dinâmica. Então você pode de repente ter um pet passando no meio, né, da câmera, na frente da câmera. Você pode ter às vezes uma criança fazendo barulho ou mesmo um barulho, né, de obra dentro da casa ou dos vizinhos, que pode aí também impactar algum transtorno, não é? Para aquele momento específico, para aquele momento então que demanda um pouco mais de atenção, um pouco mais de calma realmente. Pelo lado do entrevistador, então da empresa, é importante destacar que houve sim uma mudança bem grande nessa análise, né? Porque antes era física na sua maioria das vezes. Hoje você conta aí, né, com as questões virtuais, então o contato com aquele indivíduo na hora da entrevista talvez possa ser realmente prejudicado, porque frente a frente, cara a cara, você possa ter, né, de uma certa forma, uma visão mais abrangente de todo aquele indivíduo, você acompanha as reações do rosto, acompanha as reações em tempo real. Mas é tudo, obviamente, uma questão de adaptação. E as empresas, é importante falar isso, que também têm considerado aí toda essa nova dinâmica e tem observado que dentro do ambiente doméstico podem existir várias intercorrências, seja um problema com a internet, seja aí uma questão mesmo de uma interferência causada por conta de um barulho, por causa de um pet, por causa de uma criança às vezes, que também pode surgir, pode brincar, enfim. Diante disso, as empresas também têm levado muito em conta a postura, a atitude deste indivíduo, o próprio currículo também e até mesmo como esses candidatos se utilizam de situações que podem muitas vezes parecer transtornos, né, que podem parecer muitas vezes prejudiciais, mas como eles lidam com isso? Então, muitas vezes essa questão de você ter um pouquinho de jogo de cintura, né? Então, quebrar um pouco o gelo, isso também conta muito positivamente. E as empresas também estão de olho, né, nessa atitude, nessa postura também desse indivíduo frente a essas dificuldades, o que é muito importante também. Agora, para você que tem que passar por uma situação dessas, fica uma dica, né? Justamente para que você tente, dentro do seu ambiente doméstico, utilizar-se de um local calmo, se possível, né? Um ambiente em que você não tenha pessoas passando, um ambiente minimamente, realmente tranquilo, para que você possa ir de uma forma bem sucinta, falar a respeito, né, dos seus objetivos, falar um pouquinho de você e, claro, atendendo aí a dinâmica, ao processo de seleção que você é submetido. E claro que também é interessante você de repente ter algumas engenhocas que possam te ajudar. Então, um tripézinho,
uma pessoa que de repente pode saber mais de internet do que você e que te ajude, te auxilie a gravar um vídeo, a, obviamente, ali se comportar diante aqui da entrevista, né? Então veja, aqui essa é a nova realidade que tem se colocado à nossa frente todos os dias. E vejam, não estamos falando só de seleção, né? Estamos falando inclusive de capacitação, de treinamentos, né? De apresentação para a equipe de trabalho. Então veja que o processo de seleção é só uma pontinha do iceberg, porque todas as outras etapas que surgem pós-contratação também estão sendo feitas de modo virtual. Então conta aí para mim, como que você está se saindo? Você já passou por uma situação dessas? Conta aí a sua experiência, porque muitas vezes a sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Gostou? Um grande abraço para você e te espero no nosso próximo vídeo. Espero!